17º Papo Cretino, 17ª edição desta ação do projeto Tribuna do Cretino, que tem discutido, pensado a cena local nesses tempos de pandemia, em que as atividades foram suspensas, começaram a ser flexibilizadas, inclusive as atividades culturais, mas que a gente ainda atravessa um momento bem delicado, um momento de pandemia. Então o Papo Cretino vem trazer essa atividade para que a gente possa discutir e pensar que momento é esse que a gente atravessa aqui em Belém, no Pará e no Brasil. E como eu sempre trago convidados especiais, hoje não poderia ser diferente, a 17ª edição, temos um convidado especial. Ele atua em grupos de teatros badalados da cidade, grupos que têm uma pesquisa que vem se consolidando a cada ano, né, umas pesquisas experimentais e umas pesquisas bem interessantes, e que também trabalha como professor. Eu estou falando de Michael Douglas, ator e professor de artes. Michael, eu falo diretamente do Solar dos Silva, no Jurunas. Tu falas de onde? Do Marco, na Vileta. Olha, beleza. O nome da tua casa, aí tem um nome a tua casa, Michael? Hoje em dia não. Antigamente a gente tinha casa dirigível, mas agora é só Lar de Michael Douglas mesmo. É que o Lar de Michael Douglas é forte, é um nome assim, presença. Mas daqui a pouco a gente vai falar dessa... Fala de aula, fala de experimentação. É um espaço multidisciplinar, vamos dizer assim. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai falar da sede, né, da Casa Dirigível, que foi um espaço cultural. Daqui a pouco o Marco vai falar um pouquinho mais para a gente, eu não sei se ela continua ainda, mas daqui a pouco a gente aborda esse assunto. Temos muita coisa para conversar com o Michael hoje. Michael, eu sempre divido esse papo em alguns tópicos, para a gente ir abordando sem ter o compromisso de ir na ordem ou de vencer os tópicos todos, tá? Os tópicos que eu separei para a gente discutir teatro na cidade, pensar junto a algumas políticas públicas, tanto antes quanto durante a pandemia. Aí gostaria de conversar contigo também sobre teatro de grupo, né, já que tu tens uma participação em grupos cuja pesquisa vem se desenvolvendo e se consolidando há algum tempo. Então vamos falar um pouco de teatro de grupo. Aí eu sempre abordo também a relação da Escola de Teatro e Dança com a cidade, já que o meu projeto é um projeto de extensão e interessa discutir a relação da Escola de Teatro na sua extensão, né, para além dos seus muros. E um tema que não pode calar nesses tempos de pandemia é a relação do teatro com as plataformas virtuais. Tá? Então, são esses os temas que a gente pretende conversar um pouquinho. Tá? Mas antes, como eu falei na abertura, como essa é uma ação que se formou por esse período, pela imposição desse período da pandemia, eu sempre faço uma breve contextualização da situação em que nos encontramos hoje, na situação pandêmica no Estado e no país. Hoje, 12 de novembro, né, de 2020, nós temos mais de 163 mil mortos no Brasil. No Pará já são mais de 6.740. Nas últimas 24 horas foram mais de 560 mortes. Então eu queria começar problematizando a pandemia assim, numa perspectiva social, né? Porque lá no começo da pandemia, em março, nós fomos bombardeados com aquela narrativa do fique em casa, é importante ficar em casa, lave as mãos, fique em casa. Isso esfriou um pouco ali a partir do início de agosto, né? Aí começamos um processo de flexibilização, tanto em Belém, como no próprio Pará e no Brasil, né? Uma flexibilização do comércio, das escolas, dos bares. Então, eu queria saber, primeiro, da tua experiência, né? Tu estavas entre aqueles que tiveram condições de ficar em casa no início da pandemia, e como é que tu avalias o quadro da pandemia hoje, né? Com essa flexibilização cada vez maior que a gente vive na cidade? Quando iniciou o período da pandemia, de fato, eu estava dando aula
em várias escolas, numa rotina frenética, assim, manhã, tarde e noite, dando aula. E aí o primeiro instalar foi o Estado. Vamos parar, porque a gente realmente no Estado não tem nenhuma condição de manter, de ter professor, ter os alunos, uma relação de higiene, de álcool. Não existia isso. E na minha cabeça, como na maioria das pessoas, era um intervalo de no máximo uns 15 dias aí. Isso ia se resolver rápido logo naquele início, né? De repente, as escolas privadas também pararam, e parou de uma forma geral, assim, de 2 semanas. Vamos parar as atividades mesmo. Quando começou a se perceber que não seriam só 15 dias, a gente começou a estruturar um pensamento que vamos estar aí no EAD, nesse ensino à distância. Vamos preparar material primeiro para ser enviado para a casa dos alunos, material postilado. Enfim, aí a gente começou a trabalhar. E até então, na minha cabeça era assim, eu vou ficar em casa, é uma folga desse trabalho. Um pouquinho das minhas férias antecipadas. Só que estar em casa, uns 15 dias, eu digo assim, é que nem uma experiência de férias. Tem os primeiros 15 dias tranquilo, depois tu surta porque tu não sabe o que fazer. Já tem uma rotina, uma dinâmica de trabalho. Às vezes tu não sabe o que fazer com essas tuas férias e o que fazer em casa, sozinho. Literalmente sozinho, em casa. E aí é um olhar para si novamente, tentar entender quem você é e como é que você lida com você mesmo sozinho, e as suas loucuras. O que é que dá para produzir em casa, o que é que dá para fazer. Outro conversa contigo no espelho, outro conversa com as pessoas por meio das redes sociais que começaram a sufocar. Então chegou um ponto que não dá para olhar Facebook, Instagram, não dá para olhar WhatsApp, e sufoca, né? A chamada de vídeo virou essa comunicação mais direta. E aí depois veio o lockdown, foi pior ainda, porque as férias do ensino privado, ele jogou para maio, então a gente pegou férias no lockdown, ou seja, férias realmente sem sair de casa, totalmente isolados, não fazer nada mesmo, agora nem produzindo material, totalmente isolado. E aí eu vejo um quadro que vai aumentando esse vírus, do número de mortes, e a gente acaba esquecendo das outras causas de morte, das outras doenças que vão afetando a depressão, o isolamento, enfim, várias outras coisas. Acabei nesse panorama aí perdendo um grande amigo, 33 anos, insuficiência respiratória, morreu. Ainda consegui encontrar ele um pouco antes, em fevereiro, mas em maio ele faleceu. E no mês retrasado, também um outro amigo meu, 29 anos, morreu, mas não devido à Covid, mas sim à depressão. E aí uma mistura de remédios e bebidas, enfim, acabou perdendo isso. E eu associo, logicamente, a esse isolamento. Imagina uma pessoa com estado depressivo, se isolar do mundo, não sair, não comunicar, não saber o que está acontecendo, acho que agrava bastante. Então eu vejo um cenário muito caótico e desesperador nesse sentido, né? E aí a gente vai flexibilizando, abrindo bares. Aqui eu moro perto da Vileta, de segunda a domingo, aqui tem bar aberto. E não existe aqui distanciamento social, não existe máscara, né? A máscara virou um utensílio de estar num brinco, para ser usado um colar aí, tu bota debaixo da papa, no tampo. É muito engraçado. Tu teve que tirar uma identidade e as pessoas dentro brincando com a máscara. Aí tira para fazer maquiagem, a máscara toda borrada de maquiagem. Aí, minha nossa. E aí volta o comércio, volta a pressão dos pais que estavam viajando, né? Bora voltar, os professores têm que voltar, para que volta. Voltou, em um mês, parou de novo as aulas, porque a gente descobre que as crianças aí, elas camuflam esse vírus, né? Esse vírus meio que camuflado, a maioria das crianças, e acaba sendo transmitido, e muitos professores acabaram adquirindo isso. Vários casos de professores doentes, pessoas que vieram a óbito disso.
Mas eu também associo, querendo ou não, a uma grande sacada aí da política brasileira, que são as eleições que estão vindo. E tudo foi fomentado para que a gente vá para as ruas votar. A minha cabeça isso é claro. Não tinha uma pressão maior do que isso, do que voltar às aulas, voltar tudo, exatamente para uma pressão política. Né? Vamos aí, a gente precisa eleger para votar. Inclusive, domingo eu nem sei como é que isso vai acontecer. Nessas urnas lotadas que a gente sempre são, a gente fila, não tem, e eu acredito que a gente não tem o hábito, a gente não tem o costume do distanciamento, porque a gente é muito afetuoso enquanto pessoas mesmo. Nossa cultura é bastante uma relação do abraço, do toque, de falar, de perto. E uma pequena demonstração disso, Michael, já são as bandeiradas que a gente vê, né? Que, enfim, na última semana foi suspenso por um decreto, né? Mas, por exemplo, foi decretado a suspensão das bandeiradas, das carreatas, mas, por exemplo, hoje de manhã tinha bandeirada aqui no Jurunas, na esquina de casa, do Priante. Eram menos pessoas? Eram menos. Mas, por exemplo, eram pelo menos mais 20, com um distanciamento ali de 2 metros uma da outra. E com que fiscalização? Nenhuma, né? Agora, tu imaginas isso no dia da eleição? Exatamente. E aí, a gente acaba, eu não sei, a gente acaba se tornando chato quem vai. Eu não peguei o vídeo. Até hoje eu não sou imune. Eu acho que hoje eu sou imune, porque eu sou muito neurado também. De andar com álcool, de não sei o que, de lavar a mão, de pegar e tomar um banho, ir no supermercado é bem complicado. E aí a gente acaba se tornando chato em relação a isso. Você está com máscara e o resto já não está mais nem usando. Para com a frescura. Esse para com a frescura virou uma moda. Assim como algumas falas aí que viraram falas modinhas, né? O novo normal. Saco, isso é um pé no saco, esse novo normal. Porra de novo normal, nunca foi normal um negócio desse, pelo amor de Deus. O normal já era um saco, né? Imagina um novo normal. Normal. Mas eu tive o privilégio de estar trabalhando, não ter tido alguns trampos ainda, quanto a relação de ser professor, mas em relação a produzir, foi uma piada brusca, assim, em relação ao teatro, à cena, paramos mesmo de produzir, a não ser um espetáculo virtual, que eu nem sei se a gente pode encarar como um espetáculo. Mas por exemplo, 2 perguntas, tá? Primeiro, tu atuas como professor na rede de ensino pública ou privada? Nos dois. Nos dois? Na rede pública e na privada. A privada é a prefeitura? Ou, aliás, Não, a pública? A pública não é o Estado. É o Estado. Tá. Tu percebestes uma diferença no modo de encaminhar esse novo período com as atividades remotas? Houve uma diferença muito grande de como foi encaminhado isso pela rede privada e da rede pública? Na verdade, os alunos da rede pública, eles não têm acesso. Não têm acesso. É uma outra realidade completamente diferente. O Estado, ele de fato parou, ele esperou durante um tempo para fazer a retomada das atividades no presencial. Tiveram alguns acessos de canais por meio da cultura, aí de transmissão de aulas, principalmente para quem vai fazer o Enem, mas é muito precário ainda assim. Promoveram uma ideia de dar chip para alguns alunos do ensino médio, que nunca aconteceu, isso não existe assim. E a relação também de mandar material para a escola e o pai se disponibilizar e deixar lá, porque às vezes a gente não conhece a realidade e a escola ela acaba, querendo ou não, virando um depósito de crianças. Um tempo, intervalo aí para o pai respirar, para uma mãe que precisa trabalhar de fato. Não é que ela não queira cuidar do seu filho, ela precisa deixar na escola, na creche, nessas coisas, e esse espaço não existe mais. Então, é uma outra realidade, é um ano perdido para o ensino público. A gente ia retornar agora, em outubro, teve uma nova parada, realmente, novo decreto
saíram dois pedidos de atualização de data, depois vem um outro decreto anulando os outros dois da retomada. E assim, e o último decreto do governador dizendo que realmente a aula não retorna em 2020 e a gente não sabe em que pé está, como isso vai se resolver em 2021. Então, para algumas turmas, algumas séries, alguns anos assim, é um ano perdido, eu não sei o que o Estado vai fazer. E aí existe uma diferença brutal, por mais que também seja precário no ensino privado, eu estou falando assim de uma turma, por exemplo, convênio, que sempre faz Enem, que é um foco aí dos cursinhos e escolas, e essas vagas da universidade para o ensino público, como é que fica? Né? Vai ser uma diferença brutal esse ano. Isso, e a própria universidade também ficou perdida no meio disso tudo, né? Porque ninguém, na verdade, estava preparado para esse tipo de coisa, para investir numa política pública que desse conta dos protocolos de segurança que nós precisávamos, né? E o que eu, te ouvindo, me ocorre de pensar o quanto que é difícil, dentro dessa nossa cultura utilitarista, dessa nossa cultura produtivista, de admitir que o ano está perdido e ponto. Né? E o que é mais importante agora é que as pessoas estejam vivas e estejam bem. Né? Então, ninguém não trabalhou porque não quis, ninguém ficou em casa porque queria ficar de flosô, né? A gente ficou por uma imposição de sobrevivência, mas é difícil para o Estado admitir isso, é difícil para a sociedade encarar isso, né? E no final das contas, o desgraçado do professor é sempre visto como aquele que não vale nada, né? Que não quer trabalhar. É terrível isso, né? Exatamente. E pelo contrário, a gente está trabalhando muito mais. No ensino privado, que é um cárcere privado agora, a gente trabalha, dá aula, tem que gravar, tem que postar, tem que editar material, tem que mandar planejamento, tem que fazer isso. E cadê minha hora extra? Ninguém paga. E aí o sindicato, sindicato, meu Deus do céu, é pior ainda, porque ele parcela as nossas férias. Nossa. ele impõe que a gente vai trabalhar em alguns momentos em algumas escolas em feriados e sábados para suprir dias que foram perdidos, não é culpa nossa, e ele reduz aquele intervalo do recesso, ou seja, ele está protelando as aulas até o dia 28 de dezembro e o retorno dia 4 de janeiro. Nossa. No mesmo sistema. Sendo que as férias foram dadas em um período do lockdown. Ou seja, tu não descansou, porque tu está temeroso, tu está apreensivo. São essas as nossas dificuldades. E encarar um sistema que a gente sabe que a gente não pode reter os alunos. Tem umas burocracias aí. Os alunos que sabem disso, tem aluno que realmente tem dificuldade de acessar, de ter acesso à internet, mesmo sendo na rede privada. Tem aluno que já sabe disso e vai fazer corpo mole. Aluno que não quer. E aí tem situações. Normalmente eu estou procurando assim, me divertir com essas situações do que me estressar. A gente tem que transformar o trágico em cômico, porque senão a gente também não aguenta, né? Eu ia perguntar, inclusive, em relação à universidade, ela voltou, ela tem planos, ela não voltou, ela não se estruturou? Não, a universidade, o estado que a gente está agora é o seguinte, foi aprovado, o Consum foi aprovado, o ERE, que é o ensino remoto emergencial, né? E aí cada unidade deliberou qual seria a maneira mais adequada de fazer, né? Ninguém foi obrigado a ofertar as disciplinas obrigatórias, tá? Então, isso foi uma discussão muito particular de cada unidade, de cada colegiado. Particularmente na escola de teatro, na licenciatura, no caso da licenciatura, do curso técnico, não sei te dizer, porque eu estou atuando mais na licenciatura, mas a licenciatura, ela optou primeiramente por ofertar somente disciplinas optativas, né? E aí, pensando exatamente no impacto que seria para aqueles alunos que não têm acesso, né? E a gente tem conhecimento de muitos alunos que não moram na cidade, moram em cidades próximas ou mesmo em cidades um pouco mais distantes, que no período da pandemia retornaram para suas cidades para ficar perto das suas famílias, né? Então nós sabíamos disso e a princípio aprovamos apenas disciplinas optativas. No entanto, chegou uma demanda de alguns alunos
que estavam ali no último ano e que colocaram apreciação que eles também gostariam de se formar e que não gostariam de perder o ano. Então, nós enfrentamos uma discussão bem intensa com relação a isso. O meu posicionamento foi muito claro, né? Eu optei por... o meu voto fui voto único, tá? Eu fui o único que foi contra ofertar essas disciplinas obrigatórias, mesmo diante do posicionamento deles, porque eu entendo que o meu posicionamento é um posicionamento de classe, né? E o meu voto foi por um posicionamento de classe dos alunos, para não prejudicar os alunos. Mas eu fui voto vencido, então nós voltamos com disciplinas obrigatórias para essa pequena demanda de alunos que solicitaram. Então, a licenciatura está assim, né? Os outros cursos, eu não sei te dizer muito exatamente, mas a universidade, ela optou por isso. E assim, o ERE, aprovado pela universidade, flexibilizou muito. Então, só para tu teres uma ideia de quanto que isso, na minha avaliação, é prejudicial para o processo de ensino e aprendizagem. O aluno, ele não é obrigado a fazer nenhuma disciplina, mesmo as obrigatórias, tá? É tudo opcional. Aí suponhamos que Michael vai lá e resolve fazer a minha disciplina, a disciplina X, que é obrigatória. Aí tu podes cursar toda a disciplina e no último dia tu resolves assim, eu não vou passar porque o professor não vai me dar, eu não tive rendimento bom, então eu resolvo desistir da disciplina. Aí tu vai e desiste, e não tem problema nenhum. Entendeste? Então, ficou uma galhofa. Né? Na minha avaliação, colocar o processo e a responsabilidade de educar alguém nesses patamares que são ridículos. Mas, enfim, foi aprovado, foi assim que foi tocado. É uma loucura isso. A gente totalmente. Nas minhas situações, eu começo a rir, porque a gente dá um prazo, aí, olha, metade não entregou. Não, dá outro prazo. Tá. Não, dá um terceiro prazo. Tá bom. Olha, ainda teve gente que não entregou. Faz uma segunda chamada, então. É nessa base. Agora, Maico, tu começaste a falar dos projetos que foram interrompidos, né? Vamos falar um pouco mais especificamente de projetos teatrais. Tinha um projeto, que tu disseste, que foi interrompido no início da pandemia. Que projeto era esse? Em que grupo? Como é que foi isso? Bem, eu faço membro do Dirigível, do teatro. A gente está 9 anos aí atuando. E a gente entrou depois de um grande baque, um divisor de águas, assim, transformador, que é a gente sair da casa do Dirigível. A gente achando que, não, gente, é um espaço, um ciclo que se fecha, mas a gente ainda estava acostumado, nosso organismo ainda estava acostumado a ter o espaço, a não buscar o espaço de sair, não ter aquele espaço. Então foi difícil, a gente passou. Mas montamos bastante coisa em 2016 ainda apresentado. Os meninos apresentaram a performance 73112, que navegava em várias casas. Depois que a gente viajou numa circulação, a gente descobriu que o espetáculo ele era possível de ser feito em várias outras casas, que a gente começou a fazer. E tentamos entrar em um processo novo de montagem muito, muito aberto a novas ideias. Então a gente não sabia o que queria montar, a gente só sabia que queria montar alguma coisa para estar conectados em cena. E aí surgiu uma remontagem, na verdade. O espetáculo eu tinha feito com o Luciano, que era o The Big Bang Clown. Então vamos abrir agora para o grupo, bora tentar montar. E era assim um tiro no pé, porque a gente não tinha um fórum. A gente mesmo se sabotava, faltava, atrasava, falava de ensaios, então a gente acabou meio que até o início do ano desistindo desse projeto. Quando veio a pandemia, quando veio isso, em março, nós fomos comemorar o aniversário do grupo no modo virtual. Então fizemos um aniversário virtual. Nos reencontramos, todo mundo, e decidimos montar alguma coisa. A gente não sabia o que era. E a gente disse, bora usar a plataforma, o Zoom. Está usando aqui. Bora usar essa plataforma, bora descobrir. E começamos a experimentar nessa plataforma. E é engraçado que esse distanciamento trouxe todo mundo de volta.
todo mundo mesmo, até as pessoas que estavam em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, chegaram. Então foi um processo de retomada de todo mundo para o grupo, de encontro das pessoas que estavam em Castanhal, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, e a gente acabou criando um espetáculo virtual que se chama Esse Não Lugar. Um espetáculo pela plataforma, onde a gente acaba caminhando, é uma grande experimentação, a gente caminha também por essa linha de falar da pandemia, mas abrir as suas gavetas, nessas esses quadradinhos aqui do Zoom, a gente parou como gavetas, e cada um vai abrindo e vai mostrando o que está fazendo, o que não está fazendo e o que experimentou na pandemia. E uma das grandes falas até hoje que me chama a atenção é a do Starlone, tá lá em Floripa. Ele diz, às vezes eu tenho vergonha de dizer que eu estou bem na pandemia para as pessoas. A pandemia para mim foi tranquila, porque eu fiquei em casa produzindo, frente de muita gente que fala que é horrível a pandemia, que sofre, que não sei o que, mas para ele foi, eu quero rir da pandemia, vou falar de besteira. Então a gente caminhou por falar dessa solidão, do riso, do cômico, do que é também estar na pandemia, tá pirando a cabeça em casa sozinho, da loucura e de umas relações mais sensíveis, assim, como a gente se relaciona nessa plataforma. E a gente acabou assistindo e mergulhando nesse estudo e aí, o que é que a galera tá fazendo no Brasil? Né? E isso virou meio que criar experimentos virtuais por plataformas como essa. A gente acabou assistindo vários espetáculos e o que incomodava muito era a falta de interação. A gente acaba só assistindo ali, estado contemplativo mesmo. E aí chega um momento aqui até incomoda, dá vontade de dizer, não, prefiro assistir um filme, porque um espetáculo de teatro gravado ao vivo, eu não sei se é, se não é. E a gente disse, não, bora fazer o seguinte, bora abrir isso para o público participe, que ele possa conversar, dialogar, então virou assim, um espaço terapêutico. Até afirmar, tem um momento de um grande tarô e a gente acaba conversando, tomando café, bebendo uns bons drinks aí, e esse espaço se perde do tempo de espetáculo, tempo de performance ali, e dilui. A gente teve a experiência de estar fazendo uma cena de tarô e uma menina chegou e disse, eu sei jogar tarô, posso tirar? Meu baralho tá bem aqui. E foi buscar, tirou e revelou e conversa. E aí, caramba, será que não vai voltar? Será? E isso foi fluindo até o momento de um corte. Olha que loucura. E aí a gente descobriu também uma outra questão que no final desse experimento a gente deixava aberto depois da sala, né? Eu acabava virando um DJ de farra que disse, gente, eu não vou sair, eu vou tocar, quem quiser ficar fica, o espetáculo terminava às 9h30, teve um dia que rolou até 1h da manhã, e o pessoal pedindo música, eu disse, eita, que doidice é essa aqui? Eu nessa plataforma. Legal, mas então vocês, nesse trabalho que tu estás relatando, não era gravado, vocês faziam online, né? Todas as gavetas eram online. Online, nada gravado. O que a gente tinha eram umas sequências de alguns vídeos que a gente acabou editando no meio do processo. Eu acabei virando esse editor aí no meio do processo. Em algumas cenas, se abria essa gaveta, a pessoa dialogava sobre essa gaveta e mostrava um vídeo. Em outro momento era uma cena ao vivo. E como é que tá a tua, eu vou chamar assim, a tua educação da percepção para esse tipo de trabalho, né? Que tu já relataste um pouco, né? Tem um momento que parece que cansa, que incomoda, esses quadradinhos cansam mesmo, né? Mas a gente tem acompanhado muita coisa, né? Porque esse foi o espaço que restou nesse momento, né? Essa válvula de escape para a produção cultural mesmo, principalmente de teatro, né? Como é que está a tua percepção hoje? Tu consegues acompanhar de boa? Por exemplo, nesse sábado agora a gente vai ter mais um casarão online, né? Mais um, como é o nome do Mostra Aí, mais uma Mostra Aí do casarão. Como é que está a tua percepção
para esse tipo de trabalho hoje? Olha, eu particularmente me incomodo muito de assistir uma coisa online. Pensei, eu não, nem consigo assistir, eu não fui uma das lives que rolaram por aí. Me incomoda muito. Tá vendo? Até dos meus próprios amigos, o Luciano postando música, do Casarão do Boneco mostrando. Ai, meu Deus, falta da interação, na verdade. Eu acho que essa é a grande sacada. Quando está ali no casarão, sentado, né, o boneco vem, as pessoas vêm, comunicam, trocam tudo, é visível, é palpável assim. Né? Aqui não, aqui tá conversando, eu estou conversando contigo, mas ao mesmo tempo eu estou olhando para o meu computador. Olhando para essa câmera aqui. Eu estou conversando com um objeto animado, de certa forma. E aí isso me incomoda muito. E começa a me incomodar ainda mais quando não tem a interação, não tem o diálogo. E aí eu te falo de uma experiência aí, eu volto para a sala mesmo, de aula online, virtual aqui, que é as minhas experiências de sala, eu fiz perceber isso. Quando os alunos desligam a câmera, só falam contigo via chat, tá dando aula pro vazio, para a letra, para a carinha aí de meme. Porque eles adoram fazer. É completamente diferente de outras turmas que ligam a câmera, que conversam, que a gente vai aí num papo que até passa da hora. Então, assim, eu tenho vários extremos juntos. Aquele dia que eu acordei, dar aula pressa, turma, vou provocar, vou apertar e depois pega, eu tô com saco. Tô com saco dessa turma. E ninguém quer falar comigo. É o papo, é esse papo. Ninguém quer falar comigo, eu não vou falar. Tudo isso eu me sinto muito, muito feliz com alguns trabalhos. Eu consegui propor no meio dessa plataforma muitas experiências, principalmente na área da educação. Tem uma turma onde a gente está trabalhando com as obras do Shakespeare, então a gente está fazendo uma grande leitura dramatizada. Os alunos estão ligando, estão procurando o cenário, procurando desenvolver, dando time. Por mais que a conexão, às vezes, quebre isso, mas é legal a experiência. A experiência do audiovisual, de filmar com o celular, de criar curta-metragem, de criar vídeos filmados, explicando isso, falando disso, fazer reportagem. Então, eles estão buscando e tentando se aprimorar a partir dessa linguagem aqui. Onde a gente pode estar brincando aqui, o Zoom ele tem várias possibilidades, tem possibilidade de filtro, e várias outras coisas que a gente pode fazer. Legal. Agora, se tem uma coisa que me incomoda muito, que eu não sei se vai ao encontro do teu incômodo também, eu tenho muita resistência de acompanhar esses trabalhos. Já até tentei alguns, né? Eu já percebi que eu me dou melhor com as contações de história que rolam no Casarão, ou mesmo algumas outras experiências em outros espaços de plataforma virtual. Com contação de história eu consigo acompanhar assim mais tranquilo, mas teatro mesmo eu tenho dificuldade. E assim, o que me incomoda é o seguinte: num passado muito breve, muito recente, tínhamos uma crítica muito clara das plataformas virtuais, das redes sociais, que eram, na verdade, redes muito que nos distanciavam, que eram redes que eram uma simulação da afetividade, que essa afetividade nunca era, né, de fato, uma afetividade concreta. Isso muito recentemente. Aí começou a pandemia, né, e por uma questão de necessidade de sobrevivência, as atividades culturais e teatrais migraram para esse lugar, o que eu acho que é natural. No entanto, começou-se uma narrativa de que não, agora o teatro é isso, agora é assim, daqui para frente nunca mais será do mesmo jeito, daqui para frente o teatro vai ter que conviver com isso, quando eu acho que, na verdade, é apenas um flerte casual. E uma das mostras de que isso é um flerte casual aconteceu recentemente com a Mostra Nilza Maria. A Mostra Nilza Maria foi uma mostra que foi transmitida online, mas que tinha um número de público lá limitado. Todos os dias da mostra, aquele público limitado estava lotado. Ou seja,
Quando superarmos a pandemia, eu espero que seja breve, por conta do avanço das pesquisas na vacina, quando superar isso e tivermos segurança de novo e voltarmos para os encontros de teatro, eu duvido que alguém prefira ficar, né, no online do que ir lá ao vivo. Eu duvido. Eu tenho uma relação com o online, que é o tempo. Tu te incomoda com o tempo, com esse espaço. Então, isso que eu falo, por exemplo, das contações, ela até assiste a contação, porque tem um intervalo de tempo menor do que realmente um espetáculo. Tipo, assentado, ficar 1 hora sentado na frente do computador. Né? Realmente temos a relação do tempo aí, vendo ou não. Eu estava conversando um dia desse com o Uber Val, e ele disse assim, amigo, mas isso não é teatro, isso é audiovisual. Isso está sendo filmado, está sendo transmitido. Não é teatro. Aí ele sempre bate e fala, a gente está fazendo teatro visual. Não é teatro, isso é experimentação audiovisual. Por mais que eu esteja no Nilza Maria apresentando, teatro é quando eu estou com o público na minha frente, eu estou ali, mas da feita que ele é transmitido, isso já é audiovisual, isso é um espetáculo gravado, apresentado no audiovisual. Então não é teatro, ele sempre bate o pé. E de fato eu concordo, eu acho que a gente é um flexo disso. Eu acho que a gente está ali pela necessidade da sobrevivência. Nunca que a gente vai fazer. Não tem espaço. Que a gente vai, para onde a gente vai? Não tem como fugir. É um ato de sobrevivência do nosso teatro. A gente é da presença, né? Isso. Querendo ou não. Exatamente. Na presença do público e ator. É isso. Agora, Maicon, quase que eu faço uma bobagem aqui, mas já consertei. Eu queria falar agora um pouquinho sobre, ainda nessa levada da pandemia, como é que foi a relação de vocês do grupo, como é que vocês estão lidando com principalmente com esse edital público via lei Aldir Blanc, né? Como é que está sendo isso para vocês? Como é que vocês estão lidando com esses trâmites burocráticos que estão sendo colocados tanto pelo desenvolvimento por parte da prefeitura quanto do governo do estado? Em relação a isso, a Ana Marceliano, presidente do grupo, ela se dispôs a olhar, a analisar isso, por isso, bateu muito para escrever o primeiro projeto. E a partir disso, a gente decidiu escrever vários projetos em pessoa física. E a gente tem conversando também com a Ana, ela acabou argumentando isso, porque é bem complicado isso, porque a gente acaba pegando um valor X, que era para ser destinado a múltiplas ações, e acaba colocado tudo em um único local ali, e tendo um grande mapa complexo que as pessoas precisam fazer tutorial no YouTube na prévia, último dia para fechar as inscrições. E absurdo de plataforma é essa? Tem que enquadrar em várias coisas para poder escrever, até para criar uma senha de acesso já é difícil. Então, sim, eu acompanhei os grupos, o Fórum do Teatro, que é um grupo onde muitas pessoas com dificuldade de acesso por mais e é legal a ideia de você trocar, compartilhar informações ali naquele grupo, trocar, porque a gente se dividir nessa hora, eu vou ficar aqui, ninguém toca. Não, a gente precisa se ajudar. Se a gente conseguir ajudar nessa hora, não tem como fazer. Não tem como, ninguém aprova, ou quem aprova é fechada. Nós estamos no futuro, o que é devido. Mas assim, a gente teve muita dificuldade mesmo na escrita desse projeto. Então é uma plataforma bem complicada no ato da prescrição e de documentos. Não no ato em si do projeto, porque a gente quer de tanta coisa para o projeto. Tem uma apresentação com as ações e o orçamento, basicamente. Então, não tem aqueles outros planejamentos, necessidade, ação de mídia, de divulgação, não tem aquilo que os outros editais te cobram, tem que elaborar, tem que sair articular. O problema desse edital aí são as burocracias de organização de documentos, enquadradas, de ter um e-mail, até a pessoa cada organização política também.
em comprovação de ações, currículo, tem que elaborar um currículo nessa plataforma, não pode anexar os Lattes ou qualquer outra forma, criar um currículo virtual, pede fotos, vídeos, onde está, livros, materiais, clipagem, remontar tudo isso que às vezes tem guardado via Drive, no computador, em outra plataforma, tem que remontar nessa plataforma. Perde um tempo aí de estruturação. Não fica parecendo que o que deveria ser de fato, um repasse de verbas para uma ação emergencial se transformou em uma outra coisa? Sim, concordo, porque a gente não parte emergencial, era exatamente isso. E aproveitaram essa plataforma para inserir um edital de produção, de circulação de criação. Então, aproveitaram uma plataforma que não era para isso, para se tornar. Eu acho que foi exatamente o que aconteceu na própria fundação. Acho que no início do ano 2019 teve uma briga bem parecida em relação a entrar nesse aí de ministrante de oficina. Então, para você ministrar uma oficina, você está formado, tem que comprovar 5 anos aquilo, e eles aí excluíram os mestres da cultura popular, que eram da casa, inclusive, circulavam por ali exatamente por conta desse edital de circulação dos oficineiros. Então, cada vez mais a gente está passando por umas burocracias desnecessárias no nosso estado em relação a esses recursos aí, de como se divide principalmente o capital para a cultura. A gente tem que sempre ter esse principalmente a nossa linguagem. Teatro, né? Agora, Michael, falando um pouquinho mais especificamente de pesquisa em teatro de grupo, né? E falando mais especificamente da tua experiência no Dirigível Coletivo de Teatro. Eu queria saber quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar numa companhia que assume como vertente de pesquisa o processo de direção colaborativa. Tem vantagens e desvantagens? Como é que tu avalias isso? Eu sempre acreditei na vantagem de trabalhar com ideia de colaboração. Muito mais de às vezes, o ensinador, que a gente vai ter, de fato, no dirigível. A gente acaba passando a cada montagem pela mão de alguém, de certa forma, né? Pelo pensamento, pelo olhar de alguém do grupo. E esse olhar de alguém do grupo também é alimentado pelo grupo em outras funções, em processos anteriores. Então, tu acaba criando uma grande escola interna ali. Aquela pessoa que nunca trabalhou com iluminação, nesse processo agora vai assinar aí como iluminadora. Então, tu acaba criando e aprendendo com o outro que já fez a iluminação, acaba pensando, não, dessa vez vai ser produção. Então, tu tá ali no ato de produção, tu vai produzir essa parada. E a gente acaba caminhando nisso e afinando os discursos. É difícil, logicamente é difícil, porque são pessoas diferentes, pensamentos diferentes, e a gente tem que dialogar. Eu acho que tudo chega aí pelo diálogo, né? Exatamente porque nós somos diferentes. Eu acho que é por isso que funciona o diálogo. Se fosse da mesma coisa, a gente estava fazendo a mesma coisa sempre, não ia caminhar em novas experiências. Então, eu sempre sou adepto, assim, disso. E eu acho que o processo colaborativo, de modo geral, eu até abro mesmo para outras linguagens, ele acaba trazendo uma coisa que é bem atual, bem contemporânea, que é a economia criativa. Você pensar, né, em uma ação sustentável, você viver da sua própria arte em outras relações. A gente viu isso com outros grupos que fazem doação colaborativa para montar espetáculo e acaba criando uma grande rede. Ou seja, o dirigível está atrelado a uma grande rede que vem além do CNPJ da Trama, que atrai vários outros grupos, como também uma outra relação de grupos fora do nosso estado. Então, a gente tem um grupo em Floripa que produziu a gente para lá, eles já vieram para cá, e a gente tem uma articulação de falar, assim que o pessoal
do Nordeste, a gente vai criando relações. Eu acho que o grande barato de trabalhar em colaboração é criar relação. E essa grande trama aí acaba fortalecendo a nossa cena. Eu digo isso, inclusive, para as relações que teve das casas culturais. Quando a gente abriu o espaço Casa Dirigível, a gente percebeu a potência que tem os espaços alternativos na cidade. Primeiro que nós somos precários de espaços de cena, de fato. Valores absurdos. Agendas lotadas, não tem espaço. Não tem espaço mesmo. E as relações de afirmação nas casas, elas começaram meio que isoladas, cada casa, o reator, a casa do boneco, a casa da Cris, a casa dirigível, isolados ali, cada um estando no seu. Mas em algum momento, nesse passar dos anos, a gente percebe uma relação de trama, né, de colaboração entre as casas. A gente teve com o Casarão do Boneco, que funcionou durante muito tempo. Que era um projeto chamado Sábado Tem e o Domingo que Vem, que acontecia sábado no Casarão e domingo de manhã na Praça da Trindade. E projetos, enfim, que acabaram por conta de burocracias políticas, onde a gente não podia usar a praça porque não podia pisar na grama, e a praça é só grama. Mas eu acredito nessa ideia de ser autossustentável a partir da colaboração. Eu acho que a gente está caminhando para isso. São Paulo já teve uma vertente disso, falta a gente aprender, como uma cidade um pouco menor, a viver também dessa mesma forma. Acho que a gente ainda tem alguns resquícios desse orgulho do meu grupo não interage com outro grupo, da minha pesquisa, de ser meu, e a gente pode pensar que é nosso, que tudo é nosso. Aí a gente tem que ajudar a colaborar. Eu acredito na partilha. E isso vai caminhar. Depois a gente tem esse último espetáculo aí, nessa plataforma Zoom, onde ninguém assinou a direção. Não sabe como surgiu esse espetáculo, ninguém assinou, é uma direção coletiva. Então a gente foi de contra ao processo histórico, que começa com o coletivo e passa para o colaborativo, a gente foi do colaborativo se tornando coletivo. Bacana. Agora é interessante também, te ouvindo, né, o dirigível ele também participa do Pirão Coletivo, né, que é uma associação ali de outras companhias, é a Companhia de Teatro Madalenas, Companhia de Investigação Cênica, os Desabusados Companhias de Teatro, produtores criativos, a Embust Teatro com Bonecos e o Projeto Vertigem. Também é uma experiência que se dá nesse plano da colaboração, né? Exatamente. A gente teve algumas ações do Pirão Coletivo, a gente conseguiu caminhar em alguns bairros, né, por uma ação totalmente do próprio Pirão, ações. Festival que aconteceu de rua, que há muito tempo não acontecia, pelo Pirão. Então isso foi importante assim, para a cidade, não só para os grupos que estavam ali, mas para a cidade ver a potência do que é se unir em prol de alguma coisa que é maior, tá ali mostrando a cara, não deixar as praças sendo ocupadas. Eu ainda me frustro muito de entrar ali na Praça da República e ver aquele anfiteatro sendo ocupado por cultos. É uma galera... Ei, gente, amarra tua tenda para ir para outro canto, que é um espaço de espetáculo. Por favor, profetiza ali no outro canto, né, que a gente vai profetizar outra coisa. E aí a gente acaba... Mas enfim, é um outro olhar, eu acho. E eu acho que a gente precisa crescer mais para criar uma resistência ainda maior na nossa cidade. A gente acaba perdendo espaços e não ocupando e se conformando com isso. Acho que foi o que aconteceu ali naquele espaço em frente à Estação das Docas, que era um anfiteatro antigo, e te disse, estava ali jogado às traças, né? A prefeitura disse que ia reformar, não reformou e criou um monumento chamado 400 anos de Belém, concreto, em cima de um anfiteatro. Aqui perto da Pedreira, na Pedro Miranda, nós tínhamos uma pracinha, a Praça Eneida, que era para Eneida de Moraes, coisa que eu não lembro o nome, e tinha um anfiteatro que era pouco usado,
pouquíssimo usado, e hoje está fechado, aí estão colocando grade em tudo que é canto, e eu não sei o que vai virar aquilo ali, né? Vai virar apenas uma pracinha, vai acabar com o teatro. Praça Valdemar Henrique, ninguém se fala. Ninguém simplesmente tem acesso. Acho que tem uma também no Jurunas aí perto, que pouca gente tem acesso, eu não lembro. Se eu não me engano, tem algumas praças que são boas para serem apresentadas e com pouco acesso também. Agora, falando ainda desses processos colaborativos, dessa experiência aí na casa, a casa fechou, né? Ou ela continua atuando? Não, ela fechou. Fechou. Agora, como é que foi a experiência de ter uma casa, Maicon, do ponto de vista da gestão mesmo, da responsabilidade de manter aberta uma casa com uma programação que oferta política, que oferta cultura para a cidade? Eu acho que assim, a gente abriu a casa num desejo de ter um espaço aberto para a cidade, não só para a cena, para criar um espaço múltiplo ali, um espaço híbrido. Então, tinha show, tinha exposição, era esse tipo de espaço. Mas nós ainda estávamos aprendendo a como gerenciar esse espaço, né? A produzir esse espaço. Realmente a gente concorda no grupo, nós éramos imaturos em relação a como pensar esse espaço. A ideia era tornar ele autossuficiente, né? Temos projetos do grupo de captação para tentar patrocínio, para tornar ele independente, mas foi muito difícil. A gente passou um ano tentando, não conseguiu captar. E aí esses eventos era para tentar pagar as contas da casa, aluguel, luz, internet. Tudo era aberto ao público. A internet, você alugava para oficinas e outras coisas. E isso começava a sugar dentro do grupo, porque a gente deixou um pouco de produzir a cena para produzir a casa. Então, durante o tempo de 2013 a 2015, o grupo se tornou uma casa. Era casa dirigível, né? Com um único processo durante 3 anos. A ideia era que todo ano tivesse um processo. Era esse nosso ritmo, a gente acabou passando a administrar essa casa. Foi muito bom, porque a gente, com a casa também, nós conseguimos encontrar outros grupos, conseguimos trazer pessoas de fora, conseguimos trocar muitas coisas nesse espaço, conseguimos perceber a potência de ter um espaço na cidade, né, de ser independente, não estar lotando, não estar correndo com as suas coisas. Eu, querendo ou não, eu afirmo assim, que é uma cultura que vem da escola de teatro. A escola de teatro te cria como uma mãe, te dá comida, casa, roupa lavada, e depois que tu completa 18 anos, vai-te embora daqui. Mas como, se eu nem sei para onde? Essa ideia que a gente acaba aprendendo muito mais fora dos muros de como sobreviver do que dentro, né? Lógico que ali a gente tem um espaço da teoria, principalmente quem é da graduação, mas do que na prática. E 2 anos dentro também de um curso técnico são poucos para a gente dialogar e falar sobre a cidade. E a gente nem tem disciplinas que falam sobre isso. Eu acho que deveria ter de alguma maneira, alguma coisa que dissesse, ei, bora falar da cidade? Bora falar aqui como é que sobrevive na cidade? Bora falar como é que produz um projeto para sobreviver? Bora olhar essas coisas, bora virar produtor um pouquinho, em vez de ser só ator, só produtor de cena, bora pensar produção, né? Não dá, a gente não tem uma cara de cidade que um produtor vem, vai te contratar, vai te produzir. Não tem isso. Tu é teu produtor, teu ensinador, teu coreógrafo, tu é tudo aí. Né? Não tem. Tu é o iluminador e o técnico ao mesmo tempo. Essa é a grande sacada. Então, e quem te dá essa noção são os espaços alternativos. Tu acaba virando aí, são pequenas escolas. Tu vê o Casarão do Boneco com pessoas da dança, do teatro de animação, com pessoas do circo, produzindo, vivendo, coexistindo naquela casa, fazendo outras funções,
né? Trabalhando com design, trabalhando com divulgação, com social media de coisa. Então, quem foi que aprendeu? Então, aprendi ali na labuta, na vida, né? Eu tenho que aprender, não é? Eu tenho que aprender para sobreviver. Simplesmente eu me acho que tenho que ser meu produtor. E eu acredito nessa potência desse espaço também como um local de transformação, assim, de ensino para a nossa cidade. Então, entrando já um pouco nessa discussão com a escola, me parece, não é, que eu comecei a pensar, te ouvindo, que os cursos técnicos, de alguma forma, eles miram para uma coisa que não existe. Não é? Parece que as diretrizes do curso estão miradas para uma realidade que não existe em Belém, que é uma realidade que tu acabaste de dizer, né? O aluno sai formado, é como se depois vem um produtor, tem um mercado muito bem estabelecido de montagens teatrais que vão se apresentar num circuito muito bem organizado de espaços de apresentação, e que basta ele saber o seu ofício, basta ele saber os teus procedimentos técnicos da sua arte, que ele está estabelecido, né? Então parece que os cursos técnicos eles estão orientados para esse entendimento, o que é um absurdo, porque mercado na cidade a gente não tem, não é? A rigor, mercado a gente não tem, né? A gente vai abrindo lastros aí para tentar, né, sobreviver, criar demandas, né? Eu acho que a gente vive tentando criar cada vez mais demandas para a gente sobreviver da nossa arte, mas a rigor mercado a gente não tem. E então, me parece que os cursos estão meio não conseguindo dialogar com a cidade. Tu tem essa sensação? Eu tenho essa sensação, exatamente. Mas eu acho que a escola não percebe isso. A escola, de maneira geral, assim, algumas figuras, alguns professores. E eu não sei eu acho que tu já ouviu isso, até que você é professor. Não, gente, mas a escola é uma vitrine. Não, mas aqui é uma vitrine. Quem é o cara que vai descer de helicóptero para te contratar para uma companhia? Eu digo, eu não conheço aqui uma companhia que todo ano faz teste de seleção para contratar ator e te pague um cachê mensal para te estar atuando. Não existe isso, por favor. Né? E aí a escola te vende uma realidade que eu disse que uma realidade, ela te vende a realidade, mas ela não te vende a passagem nem a hospedagem para São Paulo e Rio de Janeiro. Boa. Agora, me parece que eu avaliando de dentro, tá? Por isso que eu gosto de trazer esse tema para pensar com uma pessoa que já vivenciou, passou por um processo de formação e agora tem uma atuação na cidade, mas com um olhar de fora. Uma das coisas que me incomoda muito, e incomoda alguns colegas também, quando a gente faz essa troca e esse debate, é um processo de institucionalização que de um tempo para cá se estabeleceu na cidade, né? Então, os cursos estão institucionalizados, eles estão amarrados por uma grade, eles estão amarrados por uma matrícula que está colocada no MEC. Isso garantiu para o curso, para a escola, um fortalecimento institucional que é importante, não é? Do ponto de vista de se assegurar esse espaço de produção de conhecimento. Isso é inegável, né? No entanto, me parece que a gente está num momento em que a gente precisa repensar esses limites da institucionalização e se permitir voar por outros modelos, como, por exemplo, isso é ideia do Aníbal, não é ideia minha, tá? Por que não pensar dentro dos cursos de licenciatura, que tem um tempo maior, um sistema modular e não um sistema disciplinar? Como seria um sistema modular? Os alunos entram e eles têm módulo 1. No módulo 1, vai haver uma vivência atravessada por uma interdisciplinaridade, com áreas temáticas da área da atuação com treinamento, área da atuação com teatro de animação, área da atuação com dança, mas todos os professores
trabalhando, acho que parecido com um processo colaborativo, onde não tem um que está à frente, mas tem um fluxo de pessoas que vão apontando caminhos para ir descobrir experiências juntas, né? Superando o formato da disciplina, que você tem uma disciplina, você tem uma ementa, você tem uma área temática muito bem cercadinha, você tem as gavetinhas e todas fechadinhas e elas não dialogam entre si, né? Então me parece, eu tenho essa sensação de que a gente precisa construir esse espaço de discussão. Esse sistema modular que o Aníbal aponta é uma das opções, mas a gente precisa criar outras maneiras de pensar o curso, já que já está assegurado institucionalmente, pensar novas vias de formação, né, dentro desses cursos. O que tu achas disso? Eu acho que esse é um pensamento que já vem sendo trabalhado durante alguns anos, até porque pelos diálogos que eu já fiz com o Aníbal também, que já vem relatando, falando disso, é uma persistência e é um assunto até cansado já na universidade, de certa forma, pela insistência de falar disso, né, e a recusa exatamente do mesmo. E eu digo assim, eu acho que a escola precisa sair um pouquinho do seu mundinho ali, das suas quatro paredes. Inclusive, não só a escola, como também a própria universidade, porque não só a linguagem de teatro, como as outras linguagens que são muito atreladas à cidade UFPA, né? Poucos são os cursos e disciplinas que dialogam aí com a cidade. E eu acho que a escola deve, na verdade, ter um papel importante na difusão para a cidade. Ela que tinha que estar à frente ali para provocar, para discutir, para debater políticas públicas para nossa área. Nós temos uma escola, nós temos pensadores, formadores que estão discutindo coisas internas ainda, né? Estão discutindo locais internos, o que é que eu posso utilizar de sala, o que é que não vai ser, onde vai ser, quem é o diretor do teatro, o teatro vai servir para quem. E o teatro nunca foi aberto de fato ali para as pessoas. Nunca foi feito. Como é que faz uma seleção? Como é que divulga? Como é que faz um processo de agendamento ali? Não sei. De forma mais igualitária, mais aberta, né? Fora que acho que para acontecer isso, e é por isso que eu acredito que existe um papo cansado em relação a isso, por conta de alguns professores, né, que ainda acabam não percebendo a função de fato daquele espaço. As pessoas estão incomodadas naquele espaço porque um aluno grafitou uma parede. Tem que ver uma parede. Para com isso, é uma parede, tem coisa muito mais importante, né? Vai discutir, vai ter relação com a Fundação Cultural, que tem espaço aí, vai fazer uma proposta decente de estágio para os alunos, porque a gente está careca. Eu, enquanto aluno, falo que eu passo pela minha turma e várias turmas discutindo, e é horrível fazer um estágio na federal, que acaba virando um grande vilão do professor da escola técnica, na escola de aplicação, o que vem de hora, acaba entrando num sistema burocrático que quer fugir. Para que a gente tem espaços e experiências múltiplas na cidade que a gente podia fazer, né? Tem a nossa biblioteca no Guamá, nós temos o próprio Casarão do Boneco aqui, nós temos a Casa da Atriz ali próximo, em Junqueira, nós temos um espaço de boneco, marionete, tem. É o Camapu. O Projeto Camapu. Camapu, então tem várias experiências, é só garimpar. E a escola não faz, o processo da escola ainda é de criar está muito no teórico ainda, muito no teórico interno e guardar os seus registros. A gente pouco, inclusive, divulga essas publicações. Acaba entrando apenas nesse circuito interno da universidade e das outras escolas próximas. Isso me incomoda muito na escola. A gente acaba discutindo e dialogando as políticas internas, né? E muito, inclusive com o Gabriel Luz, que ele era um ativista, ele é um super ativista, ele fala muito disso. Fala que a escola ainda discute muito política interna.
E ela tem um dever político, ela tem um dever moral de olhar para a sociedade. Principalmente porque, se não, no mínimo, olhar para o seu bairro que está ali. Onde tu tem ela num canto, ninguém basicamente passa ali, conhece, as portas estão fechadas, porque até para te entrar como visitante, tu tem que assinar, tu tem que ter a hora que tu entrou, tu tem uma burocracia, então não é um espaço aberto. Né? Quando as pessoas tentaram tornar um pouco aberto, por mais vândalo que seja, pichar um muro, grafitar um muro, isso incomoda. Eu não sei até onde não me incomoda. Me incomoda exatamente porque eu acho que é um tapa na cara da universidade ou na cara da escola que ela precisa acordar. Ela precisava desse bofete aí. Precisava de um doido para fazer isso. No ventilador. Com certeza. Mas eu sei que existe uma resistência lá dentro de professores que tentam, e vão continuar tentando. E é uma luta árdua. Eu reconheço. Então, professor, eu também reconheço isso. Enquanto aluno, eu era muito barraqueiro, muito ativista ali dentro. Comprei porrada com alguns caras que ainda viram o nariz até hoje. Mas é exatamente por isso que eu acho que a gente tem que olhar para a cidade, olhar com um carinho. Senão a nossa cidade está jogada às traças. A gente tem um prefeito que está 8 anos aí, que não fez porra nenhuma, principalmente para o nosso setor. Né? Nós iludidos achando que a Secult ia fazer alguma coisa e abrir mais, cada vez mais portas, aí se isolando cada vez mais. Não tem nem projeto, não tem nada. Muito complicado. E diga-se de passagem, né, só para ficar de registro, quase que se confirma a tese de que a atual secretária, que é a Úrsula, né, quase que ela sai como candidata a prefeita, como usando de sua função, do seu cargo público como um trampolim. Isso não se confirmou por uma questão burocrática ali dos prazos eleitorais. Mas, na prática, isso quase se confirma, não é não? Sim, foi a jogada desde quando ela tentou, ela saiu da ideia de ser candidata a governadora, né, e aí saiu do pessoal para assumir uma pasta, muito estranho, quebrou relações políticas. Esse ano ela é jogada, ela quer... São jogadas políticas. Me incomoda o fato dela não estar fazendo alguma ação concreta. Isso me incomoda. Esse presidente que discutiu, que falava sobre cultura, que fazia reportagens, olharam um edital como esse que a gente acabou de discutir e não falar nada, achar que a gente não se mexe mesmo. Tem um saco, uma coisa paraense. Michael, eu queria te agradecer por esse bate-papo, por essa conversa bem fluida que a gente teve, bem interessante, bem tranquila, e ao mesmo tempo tão profunda, tocando em aspectos tão importantes desse momento que a gente vive da pandemia, mas também tocando em aspectos da produção cultural da cidade, do nosso fazer, né, das relações que se estabelecem com o nosso fazer teatral e da responsabilidade que a gente tem com a cultura da nossa cidade, do nosso estado. Eu queria te agradecer e perguntar se tem alguma coisa que tu gostaria de falar, de algum tema que eu não abordei, que tu gostaria de ter abordado. Acho que a gente conseguiu falar bastante, eu precisava desse diálogo. É um espaço, toda vez que a gente fala, espaço de terapêutico, de reflexão, de fervilhar ideias novas. Volto com um assunto que eu gosto muito e eu acredito muito que a ação colaborativa em vários aspectos. Falamos de uma ação para a educação, para a produção, eu acho que precisa. Eu acho que como colaboração, aqui eu poderia deixar uma proposta que é para esse projeto, os próximos entrevistados discutir, e aí, e pós-pandemia?
O que vem aí para a cena teatral? O que a gente Hum. pode esperar? E o pós-pandêmico? O que vai rolar aí, né? Será que será que a gente vai passar dessa temática? Porque a ideia da pandemia, querendo ou não, ela já me começa a me incomodar quando todos os grupos, tudo que eu estou assistindo em relação ao audiovisual ou espetáculos, lives, usam o mesmo tema. Não conseguem fugir disso. E aí, será que esse tema vai ficar fluido? Parece que já é um papo maçante, cansativo. Então, na ideia de produção, né? A gente acaba esquecendo das outras coisas importantes a se discutir. Legal, o Michael já deixou aí uma provocação para os próximos convidados, que eu já adorei, já vou desdobrá-las nos próximos. Valeu, Michael. Valeu, obrigado. Para encerrar, eu queria só te fazer um convite. Eu estou convidando todos os convidados para esse momento pós-pandemia, vir fazer alguma experimentação aqui no Estúdio Solar do Silva, que essa salinha que eu tô, que é onde eu faço as minhas experimentações também. E a ideia é que esse espaço, que eu chamo de Estúdio Solar do Silva, seja também um espaço de produção cultural para a cidade, abrir para artistas virem e produzirem o que eles quiserem, na linguagem que eles quiserem, da forma que eles quiserem. Não tem muita coisa, tem um materialzinho de iluminação, mas tem muito carinho, afeto para receber todo mundo que vier fazer alguma coisa aqui. Então, queria te convidar e firmar esse convite para o pós-pandemia. Valeu. Então, pós-pandemia, estamos aí articulando esse projeto. Beleza, Michael. Valeu. Evoé para nós. Bora lá. Sobreviver. Sobreviver.